Olá, galerinha, bom dia. Vamos a mais uma aula. Hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, tá certo? Também conhecido como dia, de Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira do Juazeiro do Norte. No município é feriado, tá certo? No caso, feriado facultativo, a empresa que escolhe se dá feriado ou não, por isso que nós estamos tendo aula online, tá certo? Porque muitas pessoas não entendem o porquê e agora já fica explicado, tá certo? Para nossa aula de hoje, eu vou precisar que vocês peguem o livro Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, tá certo? Vocês vão pegar esse livro, por quê? Porque desde segunda-feira que nós estamos trabalhando com ele, né, tá certo? A gente tá lendo histórias sobre um índio, né, o Curumim na Amazônia, tá ok? Eu iniciei a leitura com vocês, né, pedi para que vocês dessem continuidade em casa, no caso, segunda e hoje, a gente estaria finalizando a leitura do livro e resolvendo o trabalho, né? E o que seria esse trabalho, Jaqueline? No caso, o trabalho seria, o resumo da história que você do que você entendeu sobre a história desse livro, tá certo? O trabalho seria isso. Mas não é para ser feito de qualquer maneira, não. Tem gente que já fez, mas não está do jeito que eu pedi. Como foi que eu pedi? Que vocês pegassem uma folha de caderno, escrevesse o cabeçalho, nome da escola, nome da professora, série, turma. Quando vocês escrevessem o cabeçalho, vocês iriam pular uma linha, colocar o título do livro, né? Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, e só assim iriam recontar a história. No caso, o trabalho ele deveria ser feito de caneta azul ou preta, por quê? Porque vocês já estão no 7º ano e todos vocês sabem que trabalho deve ser feito de caneta. Quando vocês fizessem isso, que recontasse a história em 3 parágrafos, um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um de conclusão, só assim vocês iriam postar na plataforma. Professora, eu posso enviar pelo WhatsApp? Não de novo, eu já falei 3 vezes e vou falar mais e mais ainda. Por que que não pode enviar pelo WhatsApp? Porque a nota do WhatsApp não será incluída na plataforma, tá certo? Quando vocês enviam um trabalho para mim, que fizerem a apresentação segunda-feira, automaticamente a nota já vai para a plataforma, né, para o lugar da terceira nota. Se vocês enviarem para mim pelo WhatsApp, vocês vão ficar sem essa nota, porque não tem como eu incluir na plataforma. Então, tentem responder até sexta-feira, tá certo? Curta um final de semana, terminou. Tire a foto e coloque na plataforma. Não é para enviar para mim pelo WhatsApp, porque senão vocês vão ficar sem nota, tá certo? Eu já expliquei também essa parte na sala, mas tem pessoas que infelizmente enviaram para mim e vão ter que refazer novamente. Para que isso não ocorra com o seu, então você já envia logo certo na plataforma. Fica entendido assim? Ok. Então vamos aqui, tá certo? Eu iniciei, com vocês a leitura do livro Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, tá certo? Como vocês sabem, né? Esse livro, ele requer muitas e muitas imagens, né? Se vocês imaginarem quão recurso visual é esse livro, né? O tanto que ele traz de visualidade, de imagens muito fortes. Por quê? Porque retrata a natureza de forma engraçada, imaginária. Às vezes um peixe, um tubarão, uma espécie de peixe diferente. Às vezes ele traz uma mão assustadora, né? Assim. Às vezes ele traz um barco. Então, essas imagens, elas retraz, para a nossa mente recursos visuais importantíssimos, né? Esse livro traz tanto a linguagem verbal, que são as palavras, como a linguagem não verbal, porque traz muitas imagens, né? Que no caso são os recursos visuais que nós sempre estamos estudando, tá certo?
Eu vou fazer a leitura da página 8, tá certo? Que retrata um pouco sobre o que vai acontecer com o livro. Diz assim: debruçado na proteção do barco, me levava a Altamira. Mal o sol despontava, vi passar 2 nuvens em forma de cacau e comecei a me lembrar de como a gente se divertira à beira do grande rio. Logo cedo, meus amigos e eu descíamos a longa trilha pelo barranco que ia na nossa aldeia, em Macapá, até a beira do Amazonas. Lá perto, da voz onde as águas do maior rio do mundo deságua no oceano. A gente nadava, mergulhava, jogava água uns nos outros e brincava de pira. Uma das brincadeiras preferidas era correr em disparada, atrás dos tralhotos, espirrando água para todo lado. A cada perseguição frustrada, a esperança de pegá-lo nas próximas tentativas não nos deixava desistir. Quando cansava do rio, nosso grupo de curumins ia atrás de aventuras na floresta, perto da margem. Ali havia muitos animais, passarinhos, borboletas, calangos, tatus e até onças. De repente, com o sol já no alto, no céu, vinha aquela fome que fazia o estômago roncar. Mas como a brincadeira estava muito divertida e ainda não era hora do almoço, a gente comia por ali mesmo. Carmapu, taperebá, ingá simpó, beribá e cutiti eram as frutas preferidas. Subi nas árvores para colher esses frutos, passando de galho em galho, fazia com que me sentisse grande, mesmo entre as árvores gigantes da floresta amazônica. Depois de horas de tanta diversão, ficávamos tão cansados que deitávamos na areia branca e soltinha da praia. E cochilávamos ali mesmo, olhando as figuras formadas pelas nuvens. De repente, ouvíamos de longe o chamado para o almoço, e todos subiam correndo, pendurando-se nos galhos mais baixos que havia no caminho. Uns gritavam: "Olha a onça!" E outros: "Vem de lá! Vem lá do outro lado! Quem chegar por último paga prenda!" Mais gritos e correrias. Uma das prendas era subir no açaiceiro, passar de uma árvore para outra no alto e trazer um cacho de açaí, tão grande quanto a força de nossos braços aguentasse. Muitas vezes a fruta ainda nem estava madura, estava para o. Com a boca roxa de tanto comer açaí, chegávamos para o almoço, sempre muito fartos. Peixe fresquinho, assado, carne de caça, maniçoba, farinha de água e mais açaí. Os velhos avisavam: deixem de pavulagem. Quem comer fruta daqui para mais tarde, depois não vai reclamar de dor de barriga ou na cabeça. Eles diziam que não se pode misturar açaí com nenhuma outra fruta, que quem não obedecesse, o bucho iria quebrar. Depois do almoço, as crianças ficavam nas proximidades de casa, conversando, dormindo ou se divertindo com brincadeiras leves, como jogar peteca com os caroços de tucumã, enquanto os adultos ficavam deitados nas redes atadas do quintal. 2 horas depois, saímos em grande turma de curumim para as bandas do rio. Quando a maré baixava, formava-se uma praia extensa por onde podíamos caminhar, até a praia do Araxá, onde a areia branquinha encontrava o mangue. No chão de água enlamaçada do mangue pequeno, camarões beliscavam nossas pernas e nossos pés, mas sem machucar. Ali rolávamos no barro, jogávamos lamas uns nos outros e andávamos agachados, espreitando os animais. Quando o sol começava a se pôr, nosso sentimento era de melancolia, pois tínhamos de voltar para casa. No caminho de volta, a maré já estava alta outra vez, trazendo outras brincadeiras, andar por cima dos troncos, árvores que boiavam e rolavam no rio.
De repente, um grupo de botos cor-de-rosa saltava acima da água. Parecia que estava brincando de pira. Os velhos diziam que o boto cor-de-rosa é malvado e o boto escuro é mansinho, amigo e até ajuda no resgate dos parentes que naufragaram em suas canoas no meio do grande rio. Subíamos o barco, cantando galhos e gravetos para fazer a fogueira, de frente para o grande rio. Em noite enluarada, perto do fogo, tinha início a sessão de história dos antigos, que quase sempre começava assim, antigamente, e eram histórias interessantes que nos faziam lembrar do passado, da floresta e dos seres que neles habitam, como a da cobra grande, que afunda embarcações, a do boto que vira homem em noite de lua cheia, ou a dos jagunços que se transformam em bicho para pegar criança. Enquanto ouvia, todos se alimentavam de pirão de peixe, chibé, mingau de tapioca, mas nunca açaí, porque a noite fazia mal, como sempre avisavam os velhos. Ao fim da roda de história, os curumins iam brincar de pique-esconde ou de roda, cantando e dançando em torno da fogueira. Depois das rodas, quase na hora de dormir, a brincadeira era amedrontar os outros gritando. Ouvi andares, ouvi assobios das bandas de lá. Lá vem jagunço. Eu vi mula sem cabeça. A cada anúncio, gritos, e os curumins corriam na direção dos adultos que estavam em volta da fogueira. Os sons que vinham da floresta alimentavam a imaginação. Eram gritos de guaribas e pios de coruja que se tornavam assobio de matinta, pereira, ou ruídos de jagunço. Então, pessoal, essa parte que eu li é a parte do primeiro capítulo, tá certo? Que no caso eu também já tinha, nós já tínhamos lido na sala, né? Só que ficou um pouco a desejar a leitura. Por quê? Porque tinha muito barulho. Quem estava em casa não escutou direito, tá certo? Pelo que eu já recebi, quem estava em casa não tinha visto essa parte direito. Então, essa parte retrata de ideologias, de origens, tá certo? Até então, a gente, o índio do Curumim, né? Ele está apresentando como foi uma parte da infância dele, né? No caso, uma tradição muito antiga, que são das pessoas sentarem na calçada para contar histórias antigas, né? Essa tradição, ela foi se perdendo por causa dos meios de comunicação. Mas ainda hoje, se você viajar para lugares como sítios, como cidades pequenas, ainda hoje tem essa cultura dos mais velhos sentarem na calçada para os mais novos. E também temos muito dentro de casa, né? Por exemplo, nossos avós que contam histórias, né, para os netos, para os filhos. No caso, minha avó sempre gostou de contar. É uma pena que ela não está mais aqui, mas ela sempre me contava histórias da vida dela. Tradições, né? Que às vezes a gente não pode comer fruta. Por exemplo, banana não se pode comer à noite. Essa tradição dos índios também é uma tradição nossa, né? No caso, aqui eles falam do açaí, que diz que açaí não pode comer nem misturado e nem à noite. No caso da gente, tem algumas frutas que a gente não pode comer à noite. Misturada, eu não sei se existe. Eu sei só que não pode comer manga com leite, mas leite não é fruta, né? Então, essas tradições antigas vêm desde o princípio, desde a origem. Por quê? Porque o Brasil ele foi formado, né, através de uma miscigenação, no qual os índios predominavam antes da chegada dos portugueses. Os portugueses amedrontaram os índios, de certa forma eles assustaram e trouxeram um pouco da sua tradição. Mas a tradição antiga em si ainda prevalece. Por quê? Porque nós temos vários costumes indígenas. E é isso que esse livro quer passar. Um pouco desses costumes, tá certo? Então, nós já descobrimos um pouquinho, né, desses costumes. E vocês vão continuar descobrindo, fazendo a leitura das próximas páginas, tá certo? Eu parei na página 13
Mas vocês vão continuar lendo e descobrindo as tradições indígenas, tá certo? O que era feito antigamente e o que é feito hoje. E quando vocês finalizarem a leitura, vocês vão fazer o trabalho. Como eu já disse, eu não quero receber de todo jeito. Eu quero um trabalho feito no caderno, uma folha bem limpinha, com cabeçalho. Fez o cabeçalho, pula uma linha, coloca o título do texto. Depois que colocar o título do texto, aí você escreve o que você entendeu. Pelo que podemos perceber, né, esse livro ele traz muitas e muitas culturas indígenas, muitas tradições. Então, o trabalho de vocês tem tudo para ser brilhante e é assim que eu quero, tá certo? Então, por hoje, nossa aula fica por aqui. Beijos. Não se esqueça que o prazo do trabalho é até segunda-feira, tá certo? Então, tchau e até segunda-feira.